Essa semana, escutando uma entrevista com o bispo norueguês Erik Varden, ele recordou um livreto que foi muito importante no processo de redescoberta de Deus, A Festa de Babete, que é um livro da metade do século XX. E nesse livro, que depois também se transformou em um filme, que vale a pena vê-lo. Durante o jantar, o general Lawrence, ele pronuncia uma frase do Salmo 85, onde diz: a verdade e a misericórdia se encontram, a justiça e a paz se abraçarão. Para justamente descrever que realmente existe uma grande harmonia entre a misericórdia de Deus e a nossa miséria, que se encontram. E quando se encontram, se realiza algo maravilhoso. Mas um pouco sobre esse conto, ele se passa no século XIX, em uma pequena aldeia que vive Martina e Filipa. São duas irmãs, filhas de um pastor protestante muito severo e por isso foram educadas em uma vida muito austera, desprezando os prazeres de todos os tipos. E essas duas irmãs, elas abandonam projetos pessoais, vida familiar, para justamente ficar junto do Pai, em uma grande devoção e admiração pela fé que este professava. E certa vez chegou uma mulher francesa, Babette, que estava fugindo da guerra civil em Paris, no final do século XIX, e ela traz consigo uma carta de recomendação de um dos conhecidos de Filipa, pedindo que acolhesse Babette, e assim Babette começa a viver nessa casa com essas irmãs, sendo cozinheira, fazendo aquilo que elas pediam, né? Então passou anos, 14 anos morando com elas. E depois ela descobre que ganhou na loteria na França uma grande soma. E ela pega essa grande soma que ganhou na loteria e prepara um jantar extraordinário para as irmãs e também para a pequena comunidade religiosa que ali viviam, para comemorar o falecimento, o aniversário daquele pastor, dos pais das meninas. E até então, ela começa então a preparar esse suntuoso banquete à moda francesa, com primeiro, segundo, terceiro, os pratos refinados, os vinhos finos, com todos os detalhes possíveis. No começo dessa refeição, os convidados que eram um pouco puritanos falavam: mas nossa, como é que a gente vai cometer o pecado da gula diante dessas coisas? Isso é um pouco um pecado do luxo, tá? E tantas outras coisas. Mas pouco a pouco esse clima vai se transformando. As tensões entre os membros vão se dissolvendo, algumas recordações negativas passadas vão passando e todos vão transformando aquele clima de tensão em paz e de alegria. E no final, Babette vai se revelar, aquela que se sujeitou a viver como simples cozinheira, preparando aqueles pratos mais simples durante tanto tempo e que agora se manifesta. Ela era uma renomada chefe de cozinha em Paris. E, e quando perguntam para ela, mas por que que ela gastou o pobre dinheiro dela, né, antes de saber quem ela era, diz: mas olha, o importante não é o que eu estou gastando, o importante é a grandiosidade do artista. E isso me faz, essa cena, né, esse livro me faz recordar do Evangelho de hoje, né, desse domingo. Deus que se senta ao lado do pecador. Santo Tomás de Aquino vai dizer que o amor típico de Deus é o da misericórdia. E o amor da misericórdia, ele tem como pressuposto um desnível de dignidade, aonde aquele que tem uma alta dignidade precisa realizar uma kenosis, um rebaixamento para vir ao nosso encontro. E é justamente esse é o típico amor de Deus. Deus que é tão grandioso, ele se esconde, né, na figura do seu filho. Deus se esconde através das palavras dos profetas. Deus está sempre se escondendo de nós. Deus está sempre se rebaixando até nós,
para poder nos amar, para poder nos levantar. E depois me faz recordar também de Teresa de Jesus, né? Teresinha do Menino Jesus, que vai completar 100 anos da sua canonização, e toda a sua vida se baseia na pequenez. Porque se de um lado nós temos um Deus grande que vem até a nossa estatura, também nós precisamos reconhecer qual é a nossa estatura e de pequenez. Possivelmente Santa Teresinha teve uma grande influência nesse pensamento de São João da Cruz, porque no seu Cântico Espiritual B, ele vai escrever: abençoada, fortunada é a alma que ama, pois quem ama tem Deus como prisioneiro, que se dispõe a fazer tudo aquilo que aquela alma deseja. E realmente basta que a alma ame, e Deus fará tudo o que ela deseja. Porque qual é o coração de um pai que fica insensível diante de um filho amável? Um coração de um pai não resiste a um filho que ama. E Santa Teresinha escreveu no seu caderno amarelo, no mesmo ano da sua morte, em 1897, conhecer o próprio nada e esperar tudo de Deus. Esse é o segredo de Teresinha, aceitar o próprio nada. E reconhecer o próprio nada não significa não querer crescer, pois, sentindo incapaz de ganhar a vida eterna, se deve fazer sempre mais dependente. Esse é o segredo. Eu reconheço que nada sou, e por isso tudo depende de Deus. Querer ser dependente de Deus, colocar tudo nas suas mãos, não significa ser passiva. Mas como diz a própria Santa Teresinha, ela vai dizer: eu coloco em prática a virtude com coragem, mas reconheço que tudo é um dom de Deus. Essa arte de esperança de Santa Teresinha depende também de uma grande humildade, de reconhecer que todo bem tem a sua fonte em Deus. E a graça da humildade, ela precisa passar por uma aceitação de quem nós somos, os nossos limites físicos, intelectuais, as nossas fragilidades psicológicas, a nossa falta de virtude, a nossa dificuldade de rezar, a nossa dificuldade de progredir. Mas não basta reconhecer tudo isso, é preciso aceitar tudo isso. E aqui é o passo decisivo de Santa Teresinha, o nosso, porque dentro de nós também nasce sempre um desejo de querer ser sempre mais. E a infância espiritual é justamente isso, é querer permanecer sempre pequeno, para que Deus possa sempre vir ao nosso encontro. E aceitar significa também dizer: eu aceito o jeito que Deus me ama, é assim que Ele cuida de mim. Porque muitas vezes, quando nós não aceitamos quem nós somos, nós desconfiamos do amor de Deus. Mas por que Ele não faz isso? Por que Ele não muda? Por que Ele não cura? Por que Ele não dá essa graça? Não, aceitar quem nós somos significa: Deus está me amando do melhor modo possível. Isso a gente vê que também o apóstolo Paulo, ele passou por essa crise. Ele era um homem excepcional. Imagina, ele diz: dentre os apóstolos eu sou o maior pela qualidade de vida que eu levo. Até quando judeu, ele reconhece que era um judeu excepcional. Mas mesmo com todo esse reconhecimento, por 3 vezes ele pediu a Deus que fosse liberado de um espinho, de um aguilhão na carne. Nós não sabemos o que é esse aguilhão, não sabemos qual era a sua luta, mas nós sabemos qual é a resposta de Jesus: basta-te a minha graça. Algumas provas podem durar um momento da vida, mas também algumas provas vão nos acompanhar ao longo de toda ela. Mas nós sabemos uma coisa, que nesse limite, a força de Deus nos leva a se refugiar nele. É importante aceitar a nossa humildade, a nossa pobreza, porque como consequência o amor de Deus vem ao nosso coração. Quando a nossa humildade nos coloca no chão, Deus senta ao lado da nossa humildade. Às vezes, a falta de aceitação também gera uma projeção dos nossos conflitos interiores nos outros. Basta ver as pessoas que nós não suportamos, como revelam esse conflito interior. Mas em tudo isso não significa atrasar a nossa conversão, não nos configurarmos ao Evangelho, não aderirmos às virtudes de Cristo. Ao contrário,
Para aceitar tudo isso significa ter grande coragem, grande determinação de continuar amando o nosso Senhor, de saber que Deus encontrou as nossas misérias e aplicou a sua misericórdia. E aqui, voltando àquela entrevista do bispo norueguês, ele vai dizer que certa vez um amigo da sua irmã recomendou que ele escutasse a Sinfonia Quinta, Ressurreição, de Mahler. E é muito interessante essa sinfonia porque ela tem um progresso, um movimento, um ritmo que vai se colocando e vai passando de um certo caos a uma ordem. E existe na parte final, que é a parte mais assistida, que é a parte mais bonita, algumas frases que o coro vai cantar. Por exemplo, você não nasceu em vão, você não viveu, você não sofreu em vão, você ressuscitará e viverá. E é justamente isso, a vida tem uma razão de ser, que foi um grande impacto na vida desse jovem, que depois viraria monge e hoje bispo. É como realmente aquela grande descoberta do amor de Deus. Ele diz, é como se no coração dele, depois de ter escutado sozinho, ele vai escutar essa música sozinho à noite, é como se no coração dele abrisse uma certeza: Deus existe. Irmãos, é preciso a gente também ter essa grande certeza: Deus existe. Ele se escondeu na carne para não nos ofuscar com a sua santidade, mas ele veio na carne para nos amar, na humildade. E se ele se rebaixa até nós para nos amar, ele nos levanta para dar a sua glória e a sua graça. Que essa reta final da Quaresma nos ajude a entender realmente que Deus se esconde para nos dar um grande banquete no céu. Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.